Olá, está começando a Audiência Pública, um programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E eu já quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, sempre sintonizados na TV Mix. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar aqui procurando esclarecer algumas dúvidas e, como estamos em pleno ano eleitoral, lógico, vamos conversar um pouquinho sobre leis eleitorais. E para falar sobre esse assunto, não vamos esmiuçar as leis, mas dar algumas dicas, algumas orientações para que você, eleitor, possa estar aí sendo esclarecido e exercer a sua cidadania, que é um direito e também um dever de todo o cidadão. Eu vou conversar com o advogado da cidade de Pirassununga, da 9ª subseção, Dr. Luiz Henrique Druziani. Ele é também membro do Conselho de Eleições da OAB São Paulo, do Estado de São Paulo, né, da OAB São Paulo. Eu falei certinho, doutor? Obrigado por ter vindo e aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulinho, o convite para estar aqui de novo na TV Mix Regional e estar orientando aos eleitores a respeito do pleito aí que se avizinha neste ano das eleições municipais. Você disse muito bem, a Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, muito preocupada já há algum tempo, ela acompanha as eleições e dá suporte às subseções da OAB de todas as cidades para que também acompanhem os pleitos eleitorais nas suas cidades e deem a condição para que o eleitor possa exercer a sua cidadania no que se refere a denúncias daquilo que estiver acontecendo de irregular na campanha. Quando você me convidou para falar sobre direito eleitoral, eu já te expliquei e gostaria de dizer aos telespectadores que é uma área muito vasta. A legislação eleitoral é uma legislação que é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cada ano temos novas resoluções, são grandes, e achei que seria interessante falar hoje para os telespectadores da TV Mix Regional a respeito da participação do eleitor na campanha eleitoral e, mais especificamente, no que tange a propaganda eleitoral, né? Para que o eleitor possa ter subsídios interessantes para detectar as propagandas irregulares que estejam acontecendo e que, lá na ponta, acabam atrapalhando o exercício da cidadania e, realmente, a captação da intenção do eleitor a respeito daqueles representantes que eles querem que esteja governando a sua cidade. Doutor, só para que as pessoas que estão nos assistindo tenham aí a clareza e a isenção do senhor em relação a esse assunto, o doutor Luiz Henrique, ele não é filiado a nenhum partido, inclusive tem aí um certificado que diz isso realmente, não é filiado a nenhum tipo de partido, também não trabalha para nenhum partido político, ou seja, dando assessoramento, como no caso em Pirassununga, alguns partidos o procuraram, mas ele, para preservar essa sua isenção em poder estar realmente orientando o eleitor, preferiu abster-se de assumir um cargo como esse, inclusive remunerado. Eu quero até parabenizar o senhor, a atitude que o senhor tomou frente a esses partidos para poder realmente manter essa isenção. E quando falarmos aqui, estamos falando de uma forma muito genérica, não é para a cidade de Pirassununga, porque a lei eleitoral se aplica no universo do nosso país, né? Logicamente, em todas as localidades que estão ocorrendo eleições, logicamente que a lei se aplica. Lógico que cada cidade, doutor, tem o seu juiz eleitoral. Antes de entrar propriamente aqui, só para dar uma esclarecida, cada cidade tem o seu juiz eleitoral. E é comum a gente ouvir dizer que cada juiz tem a sua cabeça, dá a sentença de acordo. Mas ele tem um parâmetro, não é assim também, né? Eu vou julgar. E mesmo porque, se ele julgar de uma maneira que não seja condizente com o que está no TRE São Paulo, logicamente que será derrubado numa segunda instância. Seria isso ou não? É verdade. Mas eu gostaria de começar falando do início da sua fala, que é em relação à isenção de fonte, né? Você, como um jornalista que eu admiro muito, você fez questão de se preocupar com isso. Então, para que o telespectador entenda, todas as orientações que vão ser dadas aqui, de acordo com algum entendimento que a gente tem, algum tempo de estudo da legislação eleitoral, não visa nenhuma segunda intenção para nenhum partido, nenhum grupo político
E nós fizemos esta tarefa, este dever de casa. Não somos filiados a nenhum partido, temos a certidão da Justiça Eleitoral nesse sentido, não advogamos para nenhum partido, para nenhum candidato, justamente para poder ter essa isenção de falar ao telespectador, de falar ao ouvinte, de falar à mídia de uma forma geral, sem que aqueles a quem interessa venham com o argumento de que, não, isso aí é intriga da oposição, isso aí é uma interpretação para beneficiar ou prejudicar A ou B. Nós estamos aqui para benefício de você, eleitor, que está aí nos ouvindo, para que possa, como já disse, ter condições de acompanhar realmente esse pleito eleitoral e fazer as denúncias que devem ser feitas em relação à propaganda irregular. Agora, em relação ao juiz eleitoral, que você muito bem pontuou, é importante que se diga assim, você, eleitor que está nos ouvindo, é importante que fique claro que a propaganda eleitoral, as eleições de uma maneira geral e a propaganda eleitoral especificamente, só tem uma autoridade que pode disciplinar, determinar e proibir o que deve ou não deve acontecer. Esta autoridade, uma única pessoa, chama-se juiz eleitoral. Em cada cidade tem um, algumas cidades têm mais do que um, e é esta a única autoridade a quem deve se recorrer o cidadão de uma maneira geral para denunciar a propaganda irregular, e é esta autoridade que tem todo o poder sobre qualquer outra autoridade, para exemplificar, sobre prefeito, sobre deputado, sobre governador, sobre presidente da República, enfim. É o juiz eleitoral da comarca onde se está dando o pleito, aqui existe alguma polêmica quanto à propaganda eleitoral, que é a única autoridade competente para disciplinar, mandar fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Doutor, como nós nos propusemos a falar com o eleitor para que ele possa realmente exercer a sua cidadania, só para tirar qualquer tipo de dúvida, né, já que falamos e vamos falar de propaganda, e é logicamente que nós estamos num veículo que obrigatoriamente, a partir do dia 21 de agosto, terá que exibir o horário eleitoral gratuito, mas temos outras questões também dentro da própria televisão e do rádio. Vamos falar só para essas pessoas que são proprietários, são dirigentes, são diretores dessas emissoras de rádio e televisão aqui na nossa região. Nós sabemos que é uma concessão e quem concede o serviço é o Ministério das Comunicações e quem regulariza, fiscaliza é a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que gerencia. No caso da lei eleitoral, o juiz eleitoral prevalece sobre a decisão até da Anatel? Prevalece sobre a decisão de Anatel, de Embratel, de qualquer órgão. Não existe hipótese excepcional para esta afirmação que eu estou fazendo agora. É o juiz eleitoral da cidade aonde a propaganda está se desenvolvendo naquele pleito. É o juiz eleitoral. Ele vai, obviamente, analisar as condições técnicas de cada caso e, obviamente, tendo condições técnicas para que seja feito aquilo que ele determina que seja feito em termos de propaganda eleitoral, vai prevalecer esta autoridade que, repito, é a única autoridade que disciplina a propaganda eleitoral no pleito, obviamente se valendo da legislação eleitoral, que, como já disse, é editada em grande parte pelo Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, muitas novidades, né, estão aí nos próximos pleitos, nesse pleito, nós vamos falar mais no finalzinho sobre algumas novidades, mas é lógico que nós que acompanhamos aí algumas eleições já, num passado não tão distante assim, era muito comum, né, o candidato ali fazer bonezinho, camiseta, chaveirinho, cesta básica, caminhão de terra aqui, um favorzinho ali, que era caracterizado de uma forma muito descarada a compra do voto. Hoje, muitas coisas são proibidas. Camiseta, chaveiro, enfim, brindes em geral já não são mais realizados de alguns pleitos para cá. Ainda existe compra do voto? E o que caracteriza a compra do voto para que o eleitor, ao ser abordado por um candidato, saiba se ele pode ou não fazer uma denúncia? Se caracteriza a compra? Muito boa pergunta, hein, Paulo Carvalho? Vamos tentar responder a ela. Primeiro, eu gostaria de começar pelo caminhãozinho de terra. Isso nunca foi permitido.
Nem o caminhãozinho de terra, nem o saquinho de cimento, nem meia dúzia de tijolo. Isto nunca foi permitido pela legislação eleitoral, obviamente, né? Agora, o que era permitido no passado eram instrumentos de propaganda do candidato que podia se traduzir em coisas materiais, bonés, canetas, mas esses instrumentos também, como vários outros, começaram a ser desvirtuados pelos candidatos e passaram a ser não só instrumentos de propaganda, mas coisas realmente valiosas que fazia com que o eleitor tendesse a votar naquele candidato porque estava ganhando alguma coisa. Por isso que foi proibido também. Agora, em relação à compra de voto, é importante que o eleitor saiba que a legislação eleitoral agora, que avançou bastante, como nós já temos dito, ela faz com que o crime de compra de votos seja caracterizado pelo simples fato do oferecimento de alguma vantagem. Não há necessidade nem desta vantagem ter sido concretizada. Basta apenas o oferecimento, já se caracteriza o crime de compra de voto. E mais ainda, a legislação eleitoral, tendo avançado, como nós temos dito, ela caracteriza o crime de compra de votos independentemente do pedido expresso para que vote naquele candidato. No passado, a legislação eleitoral, ela exigia isto. Tem que haver o pedido. Olha, eu tenho uma vaga lá de não sei o que, não sei aonde, e nós estamos num pleito. Aí, se você votar em mim, aí nós podemos aí te encaixar em algum lugar. Isto já era crime na legislação antiga. Agora não há nem necessidade deste pedido expresso. Basta que a pessoa seja candidato e, ao abordar o eleitor, diga a ele que existe alguma vantagem aí num futuro não muito distante. Não precisa nem fazer essa conexão com o fato dele ser candidato, porque agora a legislação eleitoral presume que apenas esta abordagem já é com a intenção de que o eleitor se penda para um lado ou para o outro e se configura, assim, o crime de compra de voto. Doutor, eu percebi aí, de repente, através de um candidato, que houve essa intenção. Como é que eu faço para denunciar e eu tenho que provar essa denúncia ou não? Existe uma denúncia online também, né? Ou nas próprias ordens, nas cidades, dos advogados também pode-se levar essa denúncia, ou no cartório eleitoral, onde eu faço a denúncia e como que eu vou caracterizar que realmente houve essa intenção? Muito bem. Importante antes falar sobre uma outra coisa para aparelhar o eleitor a propósito dessas eleições, que você, eleitor, você, cidadão, é a maior autoridade desse país. É a maior autoridade desse estado de São Paulo, é a maior autoridade desta cidade onde você está. Maior do que o delegado, do que o juiz, do que o prefeito, maior do que todas essas autoridades que estão lá por força da sua vontade de que eles estejam lá. Ou diretamente sendo eleitos, ou através de concursos públicos. Você é a maior autoridade. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, em se tratando do cometimento de um crime, você, eleitor, pode dar voz de prisão ao candidato imediatamente, quando estiver acontecendo o crime. Se você perceber que está acontecendo o crime de compra de voto, ou qualquer outro tipo de crime, que você pode, através do site do TRE, que nós vamos dar daqui a pouco. Está no vídeo já, doutor. Já está no vídeo. Você pode dar voz de prisão, ligar para a polícia que o juiz eleitoral, ou a polícia vai fazer a parte da apreensão e o juiz eleitoral pode ratificar essa voz de prisão que você deu ao candidato. Faça isso sim, viu? Não tenha medo não. Você é a maior autoridade do país, do governo do estado, da sua cidade e nessas eleições. Basta ter critério, não fazer isso, obviamente, com segunda intenção. Porque se você fizer com segunda intenção, você que vai estar cometendo o crime. Há também a figura do crime daquele que, com segunda intenções, tenta usar a lei eleitoral para outros fins, que não o fim que ela deve realmente se prestar, que é a lisura do pleito eleitoral. Faça isso sim. Agora, em relação à prova, não se preocupe com isso, não. Só para dar o site que está lá no vídeo, www, né, o tracinho mesmo, o hífen, tre.sp.gov.br. Esse é o site, não, TRE não tem ponto ali, né?
www.site-sp.gov.br e está claro ali, o eleitor... Site www.tre-sp.gov. Isso, tá certo. Então tá certinho do jeito que está ali exposto. É fácil para o eleitor, a pessoa é legal. Eu sei navegar na internet, sei entrar. Para o eleitor, como é que ele vai identificar? Através do banner, é só clicar, ali Fácil. vai dando as orientações? No site do Tribunal Regional Eleitoral existe um banner até grande, escrito denúncia online. Clica ali, responde só umas 3 perguntas, a necessidade de colocar o número do seu título de eleitor, mas não tenha medo não. Esta denúncia é anônima e nunca aquele que foi objeto da sua denúncia vai saber de onde veio. O título de eleitor é apenas para o Tribunal Regional Eleitoral confirmar se realmente é um cidadão, né, e se está exercendo o gozo dos seus direitos políticos, inclusive de denunciar. Agora, eu gostaria de falar a respeito da prova. Existe esta mística a respeito da prova, de que eu não vou fazer nada não, porque... Não tem como provar. Eu não tenho como provar. Você, eleitor, não é obrigado a provar nada. Muito pelo contrário, quem tem que provar são os organismos que você paga para fazer esse serviço, que são o procurador eleitoral, através da polícia e diversos instrumentos que tem, e o próprio juiz eleitoral também, que pode usar os instrumentos que tem na sua mão para trazer a prova daquilo que você está denunciando. Uma outra mística que existe a respeito disso é o medo que o eleitor tem, e que isso é passado por aqueles a quem interessa que o eleitor tenha esse medo, de que se ele denunciar e não for provada a denúncia dele, ele vai responder por aquele ato que ele fez. Não é verdade isso. Você pode denunciar sim e não vai ter nenhuma responsabilidade caso eventualmente esta denúncia não seja provada. Apenas, repito, você vai ser responsabilizado se fez isso de má fé. Se sabia evidentemente que não havia irregularidade e fez de má fé para prejudicar alguém ou algum candidato. Não sendo de má fé, tendo feito com boa vontade, tendo feito com o seu direito de cidadão realmente exercer a cidadania, não há problema nenhum que isto depois, infelizmente, não possa ser provado. Agora, faça a denúncia sim, porque existem vários instrumentos de prova que muitas vezes o eleitor nem sabe que existe. Tá? Então, fique tranquilo que muitas vezes aquilo que você está denunciando, a priori, você pode achar que não possa ser provado, mas existem vários instrumentos que os organismos encarregados e especializados nesta situação, tenho certeza, vão encontrar para que seja aprovada a sua denúncia. Bom, nós sabemos, né, que o eleitor aí tem um papel fundamental, não só no exercício da cidadania do voto, como um agente fiscalizador, porque, na verdade, o Tribunal Regional e mesmo os cartórios eleitorais não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o único agente fiscalizador é o eleitor, né, a responsabilidade nossa. Em relação a showmício, a gente já sabe que não pode. Mas, às vezes, em algum bairro ali, disfarçadamente, doutor, pode acontecer, de repente, olha, está tendo uma festinha, eu sou candidato, aquele cantorzinho que é nosso amigo, vai lá cantar na sua festinha, isso caracteriza a compra de voto, isso pode ser encaixado como showmício, porque no momento o candidato pode estar ali, andando por aquela situação e tentando induzir o eleitor a votar, também é crime ou não? Ainda que não se caracterize crime, é sim uma conduta irregular do candidato, ainda que aquela apresentação artística esteja sendo feita em uma casa comercial, paga pelaquela própria casa comercial, é uma propaganda irregular. Aliás, a respeito disso, é bom que se dê também um parâmetro para o eleitor. Nenhuma entidade comercial pode deixar que seja feita qualquer propaganda eleitoral. Repito, qualquer propaganda eleitoral, desde colocar cartazes, distribuir folhetos, até a simples presença do candidato numa situação dessa, de que há um show e ele fica se ufanando, vai numa mesa, vai numa outra, ainda que não peça voto. Só a presença dele, ostentando esta presença
de forma a influir de alguma maneira, né, já se caracteriza, sim, a propaganda irregular. Em qualquer entidade comercial, repito, por mais pequena que seja, um barzinho que seja, até um grande supermercado, não pode haver propaganda eleitoral e nem presença de candidato ostentando essa situação em qualquer lugar, especialmente em lugares de acesso do público. Por exemplo, cinemas, supermercados, feiras, enfim, aonde o cidadão tem acesso para fazer os seus afazeres de compras, de divertimento, de entretenimento do seu dia a dia, é proibido que o candidato se valha desta concentração de pessoas para ficar se ostentando enquanto candidato e tentando influir na opinião dos eleitores. Doutor, eu sou dono de uma padaria. Eu não sabia. E meu amigo, ele é candidato a um cargo eletivo. Né? Mas como eu sou dono, eu fico ali no caixa, sabe aqueles santinhos que é vulgarmente conhecido, que é logicamente o candidato pode, que vai estar o número dele. Eu posso deixar ali do lado do caixa, na hora que o meu cliente for ali pagar, eu dar o santinho para ele? Não. Se você fizer isso, pode ser preso em flagrante por crime de propaganda irregular. Não pode, repito, nenhum tipo de propaganda, não há exceção nenhuma a esta regra. Nenhum tipo de propaganda, nada, nem verbal, nem por escrito, nem por mera, repito, ostentação da presença do candidato. Só o candidato na porta de um supermercado dando bom dia às pessoas já se caracteriza propaganda eleitoral irregular. Mas ele pode ir no mercado fazer compra, né? Faz e sai. Ah. Faz compra, pega a sua sacolinha e sai fora. Por falar em santinho, é bom se dizer que nesse meio ninguém é santo, viu? Então também não tem santinho. É só o nome? É só o nome. Em relação ao outdoor, é lógico que tem uma legislação própria, né? O tamanho, locais, quais são os locais permitidos e como é que o eleitor vai saber se aquele tamanho está dentro do regulamentado pela justiça ou não, para poder fazer uma eventual denúncia? Ele não vai andar com uma fita métrica nem uma trina no bolso, né? Mas eu vou dar uma dica para o eleitor. Se você sentir que foi abusado no seu direito de ir e vir, de ter uma paisagem limpa, de não ser abordado abusivamente com a propaganda eleitoral, não tenha dúvida nenhuma que ela é irregular. Então, por exemplo, em relação ao outdoor, proibido. Outdoor, do ponto de vista tipicamente de outdoor, é proibido. Agora, as propagandas em muro que são pintadas, também, se ela começar a ter uma proporção muito grande, que você, eleitor, entenda, isso aí está muito grande, está parecendo um outdoor, denuncie sim, porque com certeza é. Não pode haver nenhuma propaganda de candidato escrita que não seja superior a 4 metros quadrados. Não precisa ficar com trena no bolso, não. Mas você já sabe, se for muito grande, é porque não é permitida. Agora, mais ainda, hein? Como eu disse, neste meio não existe santos. Existe aquela tentativa de burlar a lei, onde o candidato coloca o cartaz pequeno, mas coloca vários cartazes no muro todo. Isso também, viu? Se caracteriza o abuso da propaganda acima dos 4 metros quadrados. Doutor, enfim, desculpa, só para reforçar ao telespectador eleitor, se você sentir que abusou, denuncie sim, porque com certeza está havendo um crime de propaganda eleitoral abusiva. Se o eleitor percebeu ali que a estética ficou prejudicada, eu vou dar um exemplo de cavaletes, que é permitido em alguns pontos, desde que não atrapalhe, né, o próprio pedestre e, logicamente, em vias públicas não pode. Mas ali num determinado lugar, tem uma avenida grande, tem um canteiro enorme e colocas então ali um cavalete. Isso pode? Então, cavalete pode, mas a legislação eleitoral ela é bem sábia em relação a isso, né? Antes eu gostaria de dizer que já há muito tempo não pode propaganda eleitoral em nenhum equipamento público. E o que é equipamento público? Poste, ponte, viaduto, praça, tudo que for equipamento público não pode nenhum tipo de propaganda. A única exceção feita é em relação a cavaletes, ou seja, não é bem cavaletes. Qualquer propaganda
que possa ser removível, não fixa. Qualquer propaganda que possa ser removível, ela pode ser colocada às 6 da manhã e tem que ser tirada às 22 horas, todos os dias. Agora, a legislação eleitoral que permite vários tipos de propaganda, ela também é sábia. Se este acúmulo de propaganda em cavalete, em cartaz ou de qualquer forma estiver prejudicando o dia a dia das pessoas ou estiver prejudicando a estética urbana, o que significa isso? Você, eleitor, olha para a sua cidade, olha para o seu bairro, olha para a sua rua e vê que, puxa vida, está feio isto. Só este simples fato é passível, sim, de uma denúncia e o juiz eleitoral vai aplicar esse aspecto da legislação que diz que não é permitido a propaganda quando fira a estética urbana. Doutor, quebrando o protocolo, eu tenho que ir rapidinho, que o tempo já está acabando. O fato do candidato ser feio não significa que está esteticamente atrapalhando, não, né? É brincadeira. Às vezes ele é feio só por dentro, né? Por fora ele é bonito, como só ia acontecer. Então aí não tem problema, porque às vezes fala estético, mas o cara é feio, coloca um cartaz com aquele rosto, é brincadeira. Novidades, doutor, dá tempo ainda? Tem 4 minutos só. Sim. As novidades mais marcantes. Sim, a novidade mais marcante que me preocupa bastante, que o eleitor vai ser torpedeado, é a respeito da mídia pela internet, né? Facebook, Orkut, blogs, né? Não é possível este tipo de propaganda, a não ser no próprio site, no blog ou Facebook do próprio candidato ou do próprio partido. Você não é obrigado a, entrando na internet, ter que ficar com essa bandalheira de propaganda eleitoral que você não permitiu. Outra coisa, e-mail para você, só se previamente o candidato ou o partido te cadastrou e você permitiu este tipo de cadastro. E mesmo assim, quando você achar que já não aguenta mais, é possível, através de um dispositivo, você devolver esse e-mail dizendo que não quer mais e se o candidato insistir, ele vai ser multado pela Justiça Eleitoral. Eu tenho um blog pessoal meu e, como eu disse, tem aquele amigo que é candidato a um cargo eletivo. Eu posso colocar um bannerzinho dele lá? Não? Aliás, você tem vários amigos candidatos a cargos eletivos. Não pode. Nenhum site, nenhum blog, nenhum nada que não seja, repito, isso é regra absoluta. Do candidato. Só do candidato ou do partido não é possível colocar nenhum tipo de propaganda. Hoje existe muito a questão do compartilhamento no Facebook. Eu sou candidato, compartilho com o doutor compartilha com um amigo. Isso também não pode. O compartilhamento. Não. Desde que esse compartilhamento, saindo da mídia do candidato, fique à exposição do eleitor sem que ele tenha procurado a propaganda para se informar, não pode. A regra básica é essa: você, eleitor, você, se quiser se informar sobre candidato, você vai atrás de se informar. Você não é obrigado a ter essa informação do candidato, caso você não queira. O senhor viu que meia hora passa muito rápido, o assunto é muito extenso. Eu quero até de público, doutor, numa outra oportunidade, se o senhor puder estar conosco. Eu vou pedir só para colocar mais uma vez o endereço eletrônico aí do TRE, para que você possa fazer a sua denúncia online, tá? Então, www.tre-sp.gov.br. Doutor, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite e espero contar com o senhor numa próxima oportunidade. Conte sim, o tempo passa rápido aqui, né? Muito rápido, né? Meia hora passa voando. A você que nos acompanha, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Continue ligado na nossa programação. Voltamos no próximo encontro. Até lá. Tchau.